pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, Rogai por nós. São Bento e São Paulo, Rogai por nós. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, boa noite a todos. Então, hoje nós vamos falar das causas da Primeira Guerra Mundial, que é um assunto que eu estou estudando, então, aproveitar e falar disso. Então, quando você vê as causas da Primeira Guerra Mundial, é bem complexo, né? Vê um livro acha uma coisa, vê outro livro acha outra coisa. Não é tão claro como da Segunda Guerra Mundial ou de outras guerras, né? Não é tão clara. Aliás, não é nada claro, né? Principalmente quem tiver interesse, tem um livro muito bom que analisa isso, do Niall Ferguson. Ele tem interesse nisso, que o avô dele lutou na Primeira Guerra, e ele então escreveu um livro bem grosso só de falar das causas da Primeira Guerra Mundial. Mas antes de comentar um pouco das causas, né, mas já entrando nas causas, obviamente, falar um pouco dos países, né, dos contendores, né? Então vamos começar falando com, que às vezes até isso é meio esquecido, que é o Império Otomano, né? O Império Otomano ele participou da Primeira Guerra Mundial, né, do lado da Alemanha, né? Então, o Império Otomano ele foi um grande império, né? Embora muito inimigo da cristandade, mas não dá para negar a força. Ele surgiu por volta de 1300, conquistou Constantinopla em 1453, e de lá até o final do século, até o meados do século XIX, ele atormentou bem a cristandade, tanto no mar Mediterrâneo como por terra, né? Ameaçou Viena, teve o famoso caso do Cerco de Viena de 1683, que foi levantado por um general polonês, Sobieski. Uma história bem interessante. Então o Império Otomano era uma grande potência, só que ele foi entrando em decadência. Ele não acompanhou o progresso tecnológico do Ocidente. Então a Inglaterra acabou dominando o Egito, humilhando o Império Otomano no Egito. Depois a Rússia teve vários choques contra o Império Otomano, ganhou a maioria deles, inclusive um que que vai ser uma das causas da Primeira Guerra, na Guerra Russo-Turca de 1877-1878, que foi com a derrota do Império Otomano que se formaram várias nações ali na Península Balcânica, como Sérvia, Montenegro, Romênia, Bulgária. E então, aí a partir do enfraquecimento do Império Otomano que vão surgir ali nações na Península Balcânica. E aí quem foi ocupando o vácuo disso? Marcelo, desculpa a ignorância, elas não existiam absolutamente? Não, existiam como não independentes, né? Como principados ou reinos vassalos, né? Que seria muito comum na Idade Média, mas pós-Revolução Francesa... Eram divisões que existiam, mas que não tinham não eram autônomas. personalidade política. Depois da Revolução Francesa ficou uma vontade de vários povos não mais submeterem outros, né, por causa da noção do Estado-nação. Então esse princípio se consolidou e aí várias regiões que não eram totalmente independentes, eram semi-independentes, queriam se tornar Estado-nação. A semi-independência é uma coisa boa, uma coisa que veio da coisa medieval, né? Tendo uma escala... hoje não se admite isso, ou não é independente, é um Estado, ou uma província, ou é totalmente independente, não. Essa figura do meio acabou desaparecendo e é uma pena, porque é uma coisa natural de se ocorrer. E alguns locais problemáticos, como a Península Balcânica e o Oriente Médio, seriam mais adequados a ser, mas infelizmente esse conceito de Estado-nação se consolidou e aí a semi-independência, né, que seriam estados vassalos, estados clientes, acabaram desaparecendo. E aí nesse vácuo lá na Península Balcânica, a Rússia tentou ocupar e o Império Austro-Húngaro, né? E aí que vai ser justamente o foco da Primeira Guerra Mundial. Aí, além disso, o Império Otomano, além dos atritos com a Rússia, né, também teve atritos com a Grécia também ficou independente,
Depois eles vão ter uma outra guerra. Então, gregos e turcos têm uma história muito longa de rivalidade que remete até, né, à famosa Guerra de Troia. E entre russos e turcos também, tanto pela região da Península Balcânica como pelo Cáucaso também, que também tiveram vários atritos. O Império Otomano dominava ali a região do Oriente Médio, a Península Arábica. E a influência até o Iraque. Inclusive, na Primeira Guerra Mundial, teve combate no Iraque. Eu acho que é totalmente esquecido, mas teve combate lá na foz do rio Tigres e Eufrates. E outra potência que quis pegar um pedaço do Império Otomano foi a Itália. Até a Itália, hein? Nada contra a Itália. Né? Mas a Itália, então, declarou guerra à Turquia para tomar conta da Líbia, a guerra ítalo-turca. E os italianos venceram os turcos lá na Líbia, ocuparam lá. Aliás, uma guerra bem sangrenta. Né? Os turcos chegavam em 1911 e 1912. A Itália estava formando um império colonial, tinham conquistado a Eritreia, a Abissínia não, a Eritreia sim. A Eritreia é o litoral da grande Etiópia. Né? Já foram foi o mesmo país, depois ficaram países separados, depois voltaram a ficar juntos, depois voltaram a ficar separados, que é a Eritreia. A Eritreia fica na costa, fica vizinho da Etiópia. Né? Já foram um país e depois deixaram de ser, e hoje é separado. A Eritreia os italianos conquistaram, e até hoje na Eritreia tem panetone, tem massa, tem cappuccino, tem influência italiana lá na Eritreia. Eles tinham conquistado a Somália também. Depois o Mussolini vai conquistar assim, aí sim a Etiópia, na Segunda Guerra contra a Abissínia e Etiópia é sinônimo. E aí os italianos então conquistaram a Líbia e fizeram o seu império colonial. Os italianos foram muito bons nas colônias, até o Mussolini, claro, com exceção do Mussolini. Desenvolveram muito as colônias, né? Deram grande desenvolvimento industrial, bancário, turístico. Os italianos iam passar férias na Somália. Veja só, hoje a Somália é destruída. A maior catedral da África ficava em Mogadíscio, capital da Somália. E tinha uma rede de avião que circundava, saía de Roma, andava até Asmara, na Eritreia, passava por Mogadíscio, depois ia até a Trípoli, na Líbia, e depois voltava para Roma. Então eles fizeram um grande desenvolvimento lá. Foram muito bons colonizadores, com exceção da conquista da Etiópia nos anos 30, feita pelo Mussolini. Então, e aí os italianos então venceram, conquistaram a Etiópia com muita crueldade de ambos os lados. Os turcos chegaram a crucificar soldados italianos. É brutal. Os italianos venceram e fizeram grandes coisas ali. E então a Turquia eu estou falando, usando como sinônimo, mas a Turquia propriamente só surge depois da Primeira Guerra Mundial, e até então é o Império Otomano que se fala, mas a turco e otomano se usa como sinônimo. E aí então, nos Balcãs, aquelas nações recém-independentes, que tinham 30 anos de independência, resolveram então dar um novo ataque ao Império Otomano, porque o Império Otomano ainda dominava uma parte da Bulgária, uma parte da Grécia, dominava ali Montenegro, Macedônia. Então, esses países resolveram fazer uma liga chamada Liga Balcânica, ou Liga dos Balcãs, para expulsar os turcos de toda a Península Balcânica e empurrar os turcos até Constantinopla, até o Estreito de Bósforo mesmo. Eles chegaram a conquistar o Estreito de Dardanelos. Entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Negro, tem dois estreitos, o Dardanelos e o Bósforo. E entre os dois tem um mar pequenininho chamado Mar de Mármara. Indo do Mediterrâneo para o Mar Negro, se passa primeiro no Dardanelos, depois Mar de Mármara, depois Bósforo e aí o Mar Negro. É uma região, nem precisa dizer, altamente estratégica. E aí eles chegaram a conquistar o Dardanelos. Só que aí depois a Bulgária, achando que se tinha se tornado uma potência, declarou guerra aos outros membros da Liga Balcânica. Olha. E aí o Império Otomano fez um contra-ataque
na Bulgária e recuperou a região do Dardanelos, mas recuperou só um pedaço, né? Então, com essa derrota porque acabou sendo uma derrota, somando o que o Império Otomano perdeu na primeira fase da guerra, da Liga Balcânica, e o que reconquistou, ele reconquistou um pedaçozinho. Então, o Império Otomano estava com quase nada na Europa, só com uma pontinha, mais ou menos a ponta que eles têm hoje, a Turquia tem hoje. Então, estava em frangalhos o Império Otomano. Mas ainda tinha uma população grande para a época, tinha uns 25, 26 milhões, tinha investimento alemão lá e teve um intercâmbio militar com a Alemanha, né? Foram turcos, foram estudar na Alemanha técnicas militares. Na mesma época que o Brasil enviou militares para treinar com os alemães. E aí, quando esses militares voltaram para o Brasil, para introduzir novas técnicas, ficaram conhecidos como jovens turcos, que tinham convivido com os turcos. Chamado como jovens turcos, depois eles vão ficar chamados germanófilos do exército brasileiro. Então o Império Otomano fez esse intercâmbio. A Alemanha tinha interesses estratégicos lá, porque a Alemanha estava construindo uma ferrovia para ligar Berlim a Bagdá, imagina só, para ter acesso ao petróleo, né? Então estava em construção uma linha férrea de Berlim a Bagdá. Então tinha investimento, intercâmbio alemão com o Império Otomano, né? Pouco antes da Primeira Guerra teve um golpe de Estado na Turquia, com um movimento de reforma, né? Mas então a Turquia estava pendendo para a Alemanha já antes da Primeira Guerra. Há uma outra razão para a Turquia pender para a Alemanha, porque a Turquia não gostava dos russos, tinha as rivalidades, e a Rússia tinha uma aliança com a França. Mas também tem um dado muito curioso: a França e a Inglaterra recusaram várias vezes pedidos de aliança com o Império Otomano, né? Isso aí fica mais claro, que havia então, depois eles fizeram um pacto secreto, hoje não é mais óbvio, no qual a França e a Inglaterra queriam a dissolução do Império Otomano, né? Então aí iam criar uma nova nação, que seria a Turquia. A França ficaria com a região do Líbano e da Síria, e a Inglaterra ficaria com a região da Palestina e com influência no Iraque. E a Península Arábica ficaria independente. Então eles fizeram um pacto antes da conclusão da guerra contra o Império Otomano. Então já tinha um movimento antes da Primeira Guerra de afastamento dos franceses e ingleses em relação ao Império Otomano. Muito curioso. Já que um dos efeitos da Primeira Guerra vai ser o fim, né, do Império Otomano. Bom, agora vamos então para outro império, já que a Primeira Guerra deu fim a 4 impérios: Império Otomano, Império Russo, Império Alemão e Império Austro-Húngaro. Aí o Império Russo, panorama no Império Russo, ainda dos czares, né? Aí nas vésperas da Primeira Guerra Mundial, era o Nicolau II, a esposa dele, Alexandra, o famoso caso, o filho dele era hemofílio, o caso do Rasputin, não vou entrar em detalhes aqui. E o Império Russo já estava em crise, uma crise política, e saindo de uma crise econômica graças a um ministro que entendia muito de economia e tinha recuperado bastante a economia da Rússia. Esqueci o nome dele, Stolypin ou Stopilin, alguma coisa assim. Então, em 1905, teve uma revolução na Rússia. E nessa revolução, foi o famoso caso do encouraçado Potemkin, né, que depois virou filme. Então, houve um motim, houve o Domingo Sangrento, houve massacre, etc. E no fim dessa Revolução Russa de 1905, surgiram duas coisas que, com base nessas duas coisas, é que vai gerar a Revolução Russa. Que vai ser a criação dos sovietes, que eram conselhos de operários de fábricas, né? Uma espécie, não era bem um sindicato, lembra bastante um sindicato, mas era um conselho, e também
se criou esse conselho para o equivalente no exército também. E esses soviéticos tiveram uma forte infiltração comunista, por isso que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Porque base nos soviéticos. Se não fosse os soviéticos, não tinha Revolução Russa. E outro foi a Duma, que é o parlamento russo, né? Lembrando que a Rússia ela chegou a abolir a servidão somente no século XIX, ela era bem mais atrasada que as outras nações, tinha começado uma revolução industrial, mas ainda muito incipiente, só centralizada principalmente no Moscou, algumas cidades dos Urais, em Petrogrado. Petrogrado é São Petersburgo hoje, né? Petrogrado foi São Petersburgo, foi Leningrado também. Hoje é São Petersburgo. Então, a industrialização ficou em alguns locais só. Então, na beira da Primeira Guerra Mundial, a Rússia só tinha um volume de soldados, não tinha uma indústria desenvolvida, não tinha bom treinamento, não tinha bons equipamentos e tal. E ela tinha uma aliança sólida com a França. Depois foi feita uma aliança entre França, e Inglaterra e Rússia, formando a Tríplice Entente, né? E agora vamos comentar um pouco sobre a Alemanha, que foi a maior potência ali da guerra, né? A Alemanha era um império, né? Lembrando que a Alemanha, teoricamente, é o terceiro Reich do Hitler. Se ele era o terceiro Reich, tinha que ter o primeiro e o segundo. O primeiro era o Império Sacro-Romano Germânico, né, que dominava todo o centro ali não incluía a Alemanha, chegou a incluir o norte da Itália, parte da França, Países Baixos, mesmo a Áustria. Ele variou muito em tamanho ao longo da história, já que ele durou 1000 anos se a gente considerar a fundação com Carlos Magno. Quem dissolveu um império sacro-romano-germânico foi o Napoleão, 1806, se não me falha a memória. Então, Napoleão fez um trabalho de devastação na Europa impressionante. Dissolveu o Império Sacro-Romano-Germânico, acabou com a independência de Veneza e abriu o caminho para o liberalismo em tudo quanto é nação. E a Alemanha, então, ainda era fragmentada até meados do século XIX. Porém, uma região da Alemanha se tornou a mais forte de todas, essa que ia liderar a unificação, que era a Prússia, né? A Prússia, a Prússia tinha um rei, né? E o rei nomeou como ministro plenipotenciário o Bismarck, né? De triste memória, o chanceler de ferro. Então, o chanceler de ferro, o Bismarck, ele tinha ódio da religião católica, e ele quis fazer uma campanha cultural contra a Igreja Católica, né? Então, a guerra cultural, o nome guerra cultural, foi dado por Bismarck contra a Igreja Católica, né? A região é majoritariamente protestante, né? Protestante, a Prússia. Protestante. Luterano. Luterano protestante. E o Bismarck, então, o Bismarck também é o pai do sistema previdenciário moderno, o mentor da guerra cultural, e também ele tinha um desejo carbonário, claro, né? Ele tinha um desejo de unificar a Alemanha e também apoiar a unificação italiana, né? E aí o grande entrave era a França. Então a França, na época era o líder da França estava no Segundo Império, um império totalmente ridículo na mão do Napoleão III. Porém, o Napoleão III fez uma coisa boa, né? Ele mudou de opinião e mandou exércitos ocuparem o noroeste da Itália, impedindo a unificação italiana em aliança com o Papa. E aí, então, não sairia a unificação italiana com as tropas francesas no noroeste da Itália. E aí o Bismarck estava apoiando tanto a unificação italiana como a própria unificação do que seria chamado de Alemanha. Uma ficção, os dois são ficções, né? São países que não deveriam existir, porque historicamente era uma outra realidade histórica. Era muito melhor ter o Império Sacro-Romano Germânico e era muito melhor ter a Itália do jeito que era, mesmo porque a unificação italiana roubou territórios
da igreja, era o Papa que dominava o centro da Península Itálica, os estados pontifícios, né? Então aquilo lá foi um crime violento, tanto é que recaiu excomunhão para quem lutasse contra o Papa na unificação italiana, né? 2 brasileiros saíram daqui e foram para lá lutar, né? Bonita história. Bom, mas aí isso é outra conversa. Então, aí o Bismarck atacou a França. A França também não tinha interesse na unificação. A Alemanha também tinha uma influência, hoje que seria o sudoeste da Alemanha, né? E aí então foi feita a guerra contra a França, a guerra franco-prussiana, que infelizmente a França perdeu, era melhor que tivesse ganho. Aí a França perdeu e com isso o Segundo Império terminou, foi proclamada a República na França, na sequência Comuna de Paris, aí a Comuna de Paris foi debelada e aí a França se tornou republicana e nunca mais voltou a ser uma monarquia. Efeitos também da guerra franco-prussiana. Então, aí o Bismarck então conseguiu vencer a França, unificar a Alemanha, criando um estado, uma ficção, e ocupando a Alsácia-Lorena também, né? Ocupando a Alsácia-Lorena. E aí então se tornou uma grande potência no meio da Europa. Naquela época o Império Russo fazia fronteira com a Alemanha, né? Eles dominavam a Bielorrússia, né? E dominavam uma parte da Polônia. A Polônia e a Alemanha, a Polônia foi dividida pelos alemães e pelos russos, se não me engano, 4 vezes. A última na Segunda Guerra Mundial. Então, não existia a Polônia como Estado independente nas vésperas da Primeira Guerra Mundial. De forma que a Alemanha fazia divisa com a Rússia, né? Uma fonte de atritos, né? Um pedaço da Prússia hoje está dentro da Polônia. Sim, a Prússia Oriental é da Polônia. E aquela cidade, que era Königsberg, hoje é da Rússia, né? É um enclave russo, que faz divisa com a Polônia e com a Lituânia. Então, hoje o mapa da Rússia, a Rússia tem um enclave lá. Que aquela cidade lá era pertencia à Prússia Oriental. Königsberg. Hoje chama Kaliningrado, né? Kaliningrado, antiga Königsberg, era Alemanha, hoje pertence à Rússia. Então a Polônia não existia. A Polônia tinha sido, infelizmente, né? Porque a Polônia ficou um reino católico, de um lado ortodoxo e de outro lado protestante, né? Já que a parte católica da Alemanha é no sul e no leste. Não, no sul e no oeste, perdão. No leste é tudo majoritariamente protestante, né? Então a Prússia Oriental era toda aquela região do leste que fazia fronteira com a Polônia, era protestante. E a parte do sul, católica, então não tinha, ou talvez uma outra pequena região de fronteira com a Polônia, né? Mas a Polônia sempre ficou meio isolada entre ortodoxo de um lado e protestante do outro, né? Essa unificação alemã só foi possível porque foi mantida autonomia nas províncias. Então, a Baviera era quase um estado autônomo, Bremen também e tal. E chegou mantendo o status de rei da Prússia, ainda com o título rei da Prússia, embora tinha um imperador alemão com o título de Kaiser. Kaiser vem de César, né? Czar também. Então foi dada muita autonomia para a Alemanha. Isso é curioso, porque a Alemanha, embora tenha sido unificada por um liberal, que tinha versão à igreja e todas as tradições católicas, ainda para manter ela coesa, ela ainda tinha uma certa herança feudal com muita independência entre as regiões, né? E línguas, né? Embora se falasse um alemão geral, normalmente quem era da Prússia Oriental não entendia quem morava em Baden-Württemberg. E na Primeira Guerra Mundial, por humilhação para os alemães, eles tinham que falar francês. Veja só, a língua do inimigo. Para um oficial de Baden-Württemberg comunicar-se com um prussiano oriental, eles tinham que falar francês, a língua do inimigo. Então, a língua alemã, como conhecemos hoje, surgiu depois, com o processo de uniformização da Alemanha e tal, não sei.
Assim como da Alemanha, da Itália, a mesma coisa, né? A Itália eram várias línguas separadas até se criar o italiano. O italiano também é uma língua artificialmente imposta para outras regiões, claro. E então, é a mesma lógica que valeu para um para outro, né? Então, mas a Alemanha, como tal, ela tinha uma aparência ainda antiga, né? Nessa visão, né? Tradicional ainda e tal, bem independente. Agora, o que marcou muito a Alemanha pós-1870 foi a rápida industrialização. A Alemanha se tornou uma potência industrial, né? Chegou a passar a Inglaterra nas vésperas da Primeira Guerra. Os Estados Unidos já era a maior potência industrial, mas não era mais maior potência militar, né? Então, as três maiores potências industriais eram Estados Unidos, Grã-Bretanha e Alemanha. Teoricamente, a maior potência completa era a Inglaterra, porque a Inglaterra tinha muitas colônias. Então, tinha colônia na Índia, colônia na África e tal. E o Bismarck também quis construir o seu império colonial. Então, foi feito o Império Colonial do Bismarck, e aí, para as nações não entrarem em guerra, então foi feita a Conferência de Berlim, que aí fez a famosa Partilha da África. E a Alemanha ficou com colônias na África, no Togo, no Camarões, na África do Sudoeste, que é a Namíbia, e onde hoje é a Tanzânia. Inclusive, teve guerra na Primeira Guerra Mundial na África, né? Todas essas colônias entraram em guerra contra os vizinhos, que eram franceses e ingleses. E o Império Alemão também conquistou alguns locais na Oceania e na Ásia. Então, eles ficaram com umas colônias em Samoa, na Nova Guiné, algumas Ilhas Marianas, Ilhas Marshall, e ficaram com enclave comercial na China. Quando teve a revolta dos Boxers, as nações europeias invadiram a China e cada uma ficou com um pedaço, né? E aí a Alemanha ficou com um pedaço lá na China. Então conseguiu desenvolver aí o seu império colonial tardiamente, que durou o quê? Durou uns 50 anos, se isso, né? Já que foi desmobilizado totalmente durante a Primeira Guerra. Então, nas vésperas da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha era uma grande potência industrial, mas sem uma marinha à altura, né? A marinha da Alemanha, em tonelagem, era metade da marinha inglesa. Não tinha como eles ombrear. Fora que a Inglaterra tinha muito mais tradição, muito mais estratégia, gente treinada, não tinha como ombrear com a inglesa, né? Isso na superfície. Os alemães tinham desenvolvido já os submarinos, né? Nisso eles eram melhores. Mas de superfície, eles eram bem piores do que os ingleses. Eles eram melhores no ar, né? Eles conseguiram desenvolver bons aviões, treinaram bons pilotos. O mais famoso dele é o Barão Vermelho, foi o maior asa da Primeira Guerra. Tinha um Zeppelin também. Os Zeppelins bombardearam a costa leste da Inglaterra. Olha que curioso, bombardearam a costa leste da Inglaterra na Primeira Guerra. Ataque feito por Zeppelin. Depois o Zeppelin se tornou um alvo muito fácil, né? Os ingleses aí buscaram aviões e artilharia para atingir os Zeppelins, aí os alemães tiveram que mudar de estratégia. Bom, aí na sequência da análise das nações, vamos ao Império Austro-Húngaro. Então, o Império Austro-Húngaro, ele foi o herdeiro do Império Sacro-Romano-Germânico, porque aí quando o Napoleão dissolveu o Império Sacro-Romano-Germânico, o Império Austríaco ficou como herdeiro, né? Ficou como herdeiro, e no começo era só austríaco, depois houve uma unificação com a Hungria e algumas nações em voltas. E o imperador dessa fase foi o Francisco José, que reinou durante 64 anos, bem longevo. Terceiro ou quarto da Europa, perde para a Rainha Elizabeth e para o Luís XIV. Luís XIV é o recordista máximo, né? 72 anos. E o Francisco José, 64 anos. O Império Austro-Húngaro formou por volta do ano 1860, mais ou menos. Então, ele se formou e já se estreitou laços com a Alemanha, né? Por causa da Áustria, o mesmo povo, já sempre fizeram alianças sólidas uns com os outros. E o único jeito do Império Austro-Húngaro se expandir era em direção à Península Balcânica. Então começou a haver uma pressão do Império Austro-Húngaro em direção à Península Balcânica. Então eles conquistaram a Bósnia e Herzegovina,
estavam querendo de olho gordo na Sérvia, que vai ser o que vai causar a guerra, e o atrito com a Rússia. O Império Austro-Húngaro se diz que, com verdade, foi o último império católico, porque ele tinha ainda muitas heranças ainda antigas, né, de tradição, de independência das regiões, e também foi a última nação a abolir as corporações de ofício, olha. Último. Bem finalzinho do século XIX, na década de 1890, por aí. E tinha o poder de veto do eleitor. E tinha o poder de veto, e com isso foi eleito São Pio X. Graças ao Francisco José, foi eleito São Pio X. Francisco José era no tempo dele, foi a figura mais popular, né? A Cícia Imperatriz também tinha grande fama, grandes coisas em Viena. A figura do Francisco José, ele era uma figura assim meio contraditória, às vezes autoritária, às vezes não. Ele, coitado, perdeu o filho, o herdeiro, né? Numa coisa muito polêmica, e aí o herdeiro era o sobrinho dele, que era justamente o Francisco Fernando, ou Francisco Ferdinando, tanto faz. E ele não se dava bem com o sobrinho, eles tinham atrito, visões diferentes. E aí, quando o sobrinho casou com a duquesa de Hohenburg, né? Hohenberg, a Sofia, duquesa de Hohenberg, aí o tio não gostou, porque achava que não estava no mesmo nível dele e tal, então tinham vários atritos e tal. Esqueci de falar, né? Eu lembrei disso por causa disso, porque as outras cortes também não tratavam bem a duquesa de Hohenberg. O único que tratava bem da corte era o imperador alemão, o Guilherme II, já antevendo que o Francisco José ia morrer um dia, óbvio, então ele já ficou muito próximo do Francisco Fernando. Então, o Francisco Fernando e a esposa Sofia adoravam frequentar a corte alemã, ficaram muito próximos da corte alemã. O Guilherme II, esqueci de falar dele, o Guilherme II, ele se indispôs com o Bismarck, então eles tiveram atritos, jogos políticos, depois o Bismarck perdeu, e aí o Guilherme II assumiu o controle da Alemanha, desenvolvendo uma doutrina política diferente da linha do Bismarck, às vezes chamada de guilhermismo, né? O Guilherme II, ele era primo do Nicolau II e também primo do Jorge V, rei da Inglaterra. Tanto é que tem um livro que fala que o título do livro sobre a Primeira Guerra Mundial é A Guerra dos Três Primos. Né? E eles eram até os três bastante parecidos. Quem era sósia era o Jorge V com o Nicolau II. Eles eram praticamente sósias. O Guilherme II era um pouco mais diferente. E ele chamava o primo, o Nicolau II, de Nick. Eles tinham uma coisa bem próxima, de Nick. O Jorge V também chamava o Nicolau II de Nick. E os dois gostavam de brincar com a semelhança. Então, eles iam em recepções na Europa e vestiam a mesma roupa, para confundir todo mundo. Então, muita gente porque naquela época não tinha as fotos não tinham essa divulgação que tem hoje de imagem, então as pessoas se confundiam. Diplomatas que vinham de outros países tomavam um pelo outro, eles se divertiam. Eles faziam essa confusão de propósito. Né? Depois, tristemente, o Jorge II não vai mover uma palha para salvar o primo, né? Da morte. Uma vergonha. Mas salvou o cachorro. Né? Verdade, o cachorro do Nicolau II foi resgatado lá de Ekaterimburgo e terminou a vida no Palácio de Windsor. Agora, o primo não fez nada. Bom, então o Império Austro-Húngaro era, então, das regiões mais tradicionais. A Inglaterra. Então, a Inglaterra era a maior potência do mundo, somando a coisa militar, estratégica, treinamento. A elite do exército inglês era, teoricamente, a melhor do mundo, só que eles não tinham um número tão grande. Né? Eles tinham um império, quer dizer, se somasse a população da Índia, que eles tinham na África, eles tinham, acho que, 1/4 da população do mundo tinha alguma influência inglesa, no mínimo. Então,
a Inglaterra era muito respeitada, uma potência, e logicamente a Alemanha se indispôs com a Inglaterra, gerando aí atritos que dizem que foi uma das causas da Primeira Guerra Mundial, né? A França. A França tinha se tornado uma república, conforme eu falei, em 1870, com o fim do Segundo Império, né? Até no começo do Segundo Império teve tentativa, alguns falavam em restaurar a monarquia, mas depois aí acabou. Na virada do século XX já ninguém falava mais nada disso. Aí entrou na França Belle Époque. Belle Époque foi um movimento de falso otimismo na Europa inteira, mas principalmente na França, mas chegou no Brasil movimentos também, da Belle Époque, no qual a França experimentou um grande desenvolvimento das arte ruim, claro, mas teve expressionismo, Art Nouveau, desenvolvimento da técnica, cinema, novas técnicas de fotografia, desenvolvimento de linhas férreas, automóvel também surgiu. Então, o francês, o europeu em geral, mas principalmente o francês, ficou muito otimista nessa virada do século, embora alguns achavam que o mundo ia acabar. Na verdade, toda vez que vira século, sempre tem alguma coisa. Aí, quando veio o cometa Halley em 1910, falaram, agora o mundo vai acabar. Teve um atraso aí de 10 anos, mas agora acaba. Mas aí não acabou. E aí teve um falso otimismo, falaram que não ia ter guerra, que era o progresso, a tecnologia vai salvar a civilização. Engraçado que o Lenin falava a mesma coisa. E aí, então, Belle Époque ficou isso, todo mundo otimista. A França já era, embora tinha perdido o trono de maior potência econômica do mundo, quando Napoleão perdeu a guerra, mas ainda mantinha liderança absoluta na cultura, né? Quer fosse cultura ruim ou boa, tudo era França. A língua que todo mundo queria falar era o francês, inclusive no Brasil. Os autores, os escritores mais prestigiados eram os franceses, tudo que vinha da França era o melhor. A Europa inteira queria consumir produtos franceses, tudo que viesse da França era o melhor. Desde cadeira até roupa, todo mundo queria consumir, era coisa vinda da França. Era impressionante. Gente rica que não tivesse coisa da França, ou era exceção ou era bobo, usado como bobo. Todo mundo queria coisa da França, no mundo inteiro, Brasil também. E a França, então, ela investiu muito na militarização e no treinamento. Na véspera de 1914, que tem a convocação, né, tem um exército que é treinado regularmente, e aí se convocam, né, os jovens, né, os reservistas, para ir para a guerra. A proporção entre gente treinada e o exército total da França era a maior do mundo, bem superior ao da Alemanha. Ou seja, teoricamente, o país que mais se preparou para a guerra foi a França, não foi a Alemanha. Só que a França tinha uma coisa completamente sem sentido. O uniforme militar da França era vermelho, branco e azul. Totalmente cheguei. É inacreditável. Eles foram para a floresta, né? Na floresta você vai usar roupa verde. Não, eles foram com vermelho, branco e azul na floresta das Ardenas lutar. Aí cai a ficha, né? Não, precisamos trocar o uniforme. Mas eles começaram a guerra com esse uniforme. Inacreditável. Então, aí outros países, né, ficaram neutros até durante toda a guerra. A Espanha ficou neutra na guerra inteira, Portugal entrou na guerra do lado da Inglaterra em 1916, Suíça ficou neutra, Suécia ficou neutra, só que a Suécia financiou a Alemanha, mas teoricamente era neutra. Na Espanha foi curioso, porque na Espanha se formaram partidos, né? A maior parte da Espanha estava querendo que a Espanha entrasse do lado da Alemanha, melhor, do lado do Império Austro-Húngaro. Padres lá da Alemanha, da Espanha fizeram um forte movimento para que a Espanha entrasse do lado do Império Austro-Húngaro, porque como era o lugar mais católico do mundo, mais tradicional, então a Espanha deveria se ligar com o Império Austro-Húngaro, segundo a campanha dos padres. Então lá o movimento chegou a ser maior pró-Império Austro-Húngaro do que contra, né? Mas no final a Espanha ficou neutra porque a Espanha
estava em crise, né? Tinha sido humilhada pelos Estados Unidos na guerra hispano-americana e também estava numa campanha desastrosa no Marrocos. Então ficou neutra. A neutralidade da Espanha depois gerou dinheiro para a Espanha, na realidade gerou ouro, né? A Espanha recebeu ouro, literalmente ouro. Entregavam ouro à troca de mercadorias da Espanha. A Espanha ficou com quilos de ouro. E esse ouro foi parar na mão do Stalin, na Guerra Civil Espanhola, né? Outra ação lá, aí, foi a ação curiosa dos comunistas, né? Os comunistas aí falaram que a Primeira Guerra Mundial, aí quando começou, obviamente, ia ser, na realidade, guerra de operários contra burgueses, e não entre nações. Erraram redondamente, né? Que operários lutaram do lado dos burgueses pela sua nação. Erraram totalmente. Mas aí a Primeira Guerra Mundial causou, ou melhor, já durante a Primeira Guerra, já causou uma cisão entre os nacionais socialistas e os universalistas, né? Aí o povo que era esperto falou, não, essa história de revolução mundial não vai dar certo, vamos cuidar do nacional socialismo. Gente como Lenin, Mussolini perceberam que tem que fazer o socialismo no local, Hitler, e não um socialismo mundial. Alguns ainda ficaram fiéis à ideia universalista, por exemplo, o Trotsky ficou ainda com essa ideia, né? O Stalin não. Então, aí está. Agora que os Estados Unidos, quando começou a guerra, ficou neutro, né? O Brasil também. Depois os Estados Unidos vai entrar na guerra, o Brasil na sequência, né? Aí que entra as coisas complicadas, né? De causa, né? Afinal, o que foi a causa da Primeira Guerra Mundial? Aí que ninguém entra. Se dão, às vezes, um monte de itens, né? Então, uns dizem imperialismo, outros dizem acesso à matéria-prima na África. Outros dizem disputas prévias não resolvidas, por exemplo, entre Alemanha e França na questão da Alsácia-Lorena. Outros governos não unificados, Península Balcânica. Outros dão até culpa na diplomacia que falhou. E, de fato, a diplomacia atuou muito em julho de 1914 e agosto, mas, de fato, falhou mesmo. Outros dizem corrida armamentista, outros dizem planejamento militar obrigando o adversário a também fazer isso. Então, outros dizem movimento ultranacionalista, como os sérvios, que foram causados, né? Então, as causas são muito grandes, um autor tende a exagerar um ponto, outro tende a exagerar outro. Então, é uma causa extremamente complexo, né? É disso que ninguém ainda chega num acordo. E aí... Tinha a questão da Áustria, né? Que a maçonaria tinha... Sim, mas essa é uma questão de conspiração e tal, né? Assim, da aparência, assim, ninguém chega num acordo. Lógico, teve o documento maçônico, inclusive tem um livro falando sobre isso, dizendo que a guerra foi provocada para dissolver o Império Austro-Húngaro, mas na realidade, pela ação da França e da Inglaterra, é lógico que também visava a dissolução do Império Otomano, claro, né? E também, lógico, que isso aí teria efeito também destruir o Império Alemão. O Woodrow Wilson, ele não gostava de nenhum império, ele disse que só iria financiar repúblicas, né? Olha que interessante. Então, é lógico que havia uma conspiração, né? No intuito de minar o que restava de monarquia na Europa, né? Então, movimentos do Woodrow Wilson, cartas maçônicas, dão muito a entender que era o movimento. Bom, mas aí até a maçonaria conseguir fazer é uma coisa. Agora, o que teria dado estopim, se foi imperialismo, se foi disputa prévia, sistema complexo de aliança, como é que foi esse jogo intricado, é muito difícil saber mesmo. Uns dizem que o atentado feito pelo Gravilo Príncipe foi, de fato, causou a guerra, outros dizem que não, que se não fosse isso seria outra coisa. Um autor aí que eu estou lendo diz que foi, porque é o seguinte, porque ele até dá um argumento bom, porque as nações elas ficam em movimento de tensão e de distensão. Nunca fica em momento de tensão sempre, isso não existe. Tem hora que tem momento de distensão, fica mais calmo, tem hora que tem momento de tensão. Quando teve o atentado, estava num momento de tensão. Se o atentado tivesse no momento de distensão, não teria tido guerra. Ou
Se no momento de tensão não tivesse ocasionado nenhum evento significativo, também não teria guerra. Então, um argumento bem interessante. Então, mas aí então, chega qualquer que for a causa da guerra, se o atentado de Sarajevo foi, se a conspiração maçônica realmente foi o principal, se foi o imperialismo, se foi a Alemanha desafiando a Inglaterra, é tudo muito complexo, faz um todo extremamente complexo na Primeira Guerra Mundial, muito mais que a Segunda de causa, qualquer outra guerra que pelo menos tenha estudado, mas as causas da Primeira Guerra Mundial são bem intrincadas de jogo, de diplomacia, de aliança, Império Otomano que é ligado à Alemanha, França que é ligado com a Rússia que é ligado com a Sérvia. Aí, na realidade, a Inglaterra entra na guerra por causa da Bélgica, mas aí tem autor que diz que não entrou por causa da Bélgica. Nossa, é bem complexo. Bom, o que a gente sabe dos fatos é o seguinte, que o Francisco Fernando, com a esposa dele, né, a duquesa de Hohenberg, foram para Sarajevo. Ele foi lá numa missão dada pelo tio para ver as condições militares ali da região, né? Sarajevo era um lugar bem secundário no Império Austro-Húngaro, e lá era julho, né? Dia 28 de julho, estava fazendo um sol, ele andou de carro aberto, carro conversível, e olha a imprudência, né? E aí havia já ele não sabia disso, havia um movimento, uma conspiração para matá-lo, para fazer um atentado lá. Então, havia um movimento dentro da Sérvia que queria fazer uma grande Sérvia, ou seja, unificar todas aquelas regiões da Bósnia, da Croácia, da Macedônia, uma chamada Grande Sérvia, mais ou menos como se tornou a Iugoslávia depois, né? Então havia esse movimento organizado por sociedades secretas, e algumas não, né, que queriam fomentar isso. E quem era o entrave para essa unificação era o Império Austro-Húngaro, já que a Rússia tendia a ser favorável, porque a Rússia era aliada dos sérvios, né? Lembrando que os sérvios, eles falam a mesma língua que os croatas, só que os sérvios, eles usam o alfabeto cirílico, e os croatas usam o alfabeto latino, né? Aquela região é extremamente complexa, tem tem 3 religiões, né? Tem os ortodoxos, tem os católicos e tem os muçulmanos. Depois tem alfabeto diferente, o povo croata e o sérvio é igual, mas o povo da Albânia é diferente, o povo macedônio é diferente, mais próximo do grego. Então, é tudo muito confuso lá. Então, nesse jogo de confusão, a Sérvia queria, então, dominar toda a região com o apoio da Rússia, já que eles tinham muito ponto em comum, né? E a Rússia era uma garante da Sérvia. E aí, então, eles tinham um movimento, tinham premeditado, então, a morte do Francisco Fernando. E aí, o primeiro movimento para tentar matá-lo, jogaram uma bomba na comitiva. Não mataram outras pessoas, o fulano fugiu, pulou no rio, depois ele foi pego, né? E aí, em vez do Francisco Fernando interromper a comitiva, o que qualquer uma pessoa faria? Está tendo um atentado, ainda que tenha falha, não sabemos se tem mais gente, vamos suspender. Chega de carro conversível, vamos só para lugar fechado, melhorar a proteção e tal. Não, ele insistiu em fazer uma comitiva com carro conversível. Então ele estava lá na beira do rio, aí o motorista, a ordem era para o motorista ir reto. O motorista se confundiu, porque alteraram o caminho para lá, para cá, ele virou à direita. Quando ele virou à direita, ele foi dado ordem para ele dar ré e continuar indo reto. Aí quando ele foi dar ré, o carro que estava atrás atrapalhou ele, então ele ficou parado. E aí, Gravilo Príncipe, né, o sobrenome dele, que era ligado ao movimento da Mão Negra era uma sociedade secreta que queria a unificação da Bósnia, ele pertencia à juventude da Bósnia pró-sérvia. Ele estava lá num café, que parece que ele sofria ele não podia ficar muito tempo sem comer, então ele estava comendo, veja só, uma coisa, ele viu o carro do Francisco Fernando parado, aí ele saiu e deu tiro a queima-roupa, quase a queima-roupa, uns 2, 3 metros de distância, que acertou
o Francisco Fernando e a esposa, né? As últimas frases dele foi dele falando para ela, os dois morreram, mas ele não sabia que a esposa estava ferida de morte. Ele falou para ela, cuide dos nossos filhos. Ele era muito carinhoso com os filhos, ele gostava muito da vida familiar, né? O Francisco Fernando. E aí o casal morreu nessa coisa totalmente imprudente, né? O Gravílio Príncipe foi preso, mas não foi condenado à morte por causa da idade, tinha 19 anos, mas acabou morrendo na prisão em circunstâncias meio mal contadas. E aí, então, o que aconteceu? O Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia? Não. O Império Austro-Húngaro acusou a Sérvia de ter ligação com esse atentado. Mas a Sérvia falou que não tinha ligação com esse atentado. Até hoje, ninguém sabe qual que tinha gente da Sérvia trabalhando para o atentado, tinha. Agora, ninguém sabe até hoje o nível onde chegou na hierarquia isso daí. O fato é que a Sérvia se comprometeu a fazer uma série de medidas em acordo com a Áustria. A Áustria, o Império Austro-Húngaro, também a política lá depois do atentado se dividiu. Os que queriam declarar guerra, os que não queriam declarar guerra, queriam contornar a coisa diplomática, o terceiro grupo que saiu ganhando, que é o grupo que daria 10 pontos para a Sérvia cumprir. Se a Sérvia não cumprisse os 10 pontos, então seria declarada guerra à Sérvia. Então, a Império Austro-Húngaro deu 10 pontos para a Sérvia, para as autoridades sérvias seguirem. Um deles era coibir os movimentos terroristas, outro melhor controle de fronteira, outro dissolver grupos secretos, qualquer assim, eu não lembro mais dos 10 pontos, a Sérvia não cumpriu um. E aí a Áustria deu um ultimato, ou você cumpre esse ou vou declarar guerra. Eles não cumpriram, a Áustria declarou guerra por causa de um ponto. O ponto era o seguinte, que autoridades da Áustria iriam acompanhar as investigações da Bósnia, né? Inclusive com determinado poder de polícia e tal. A Sérvia falou que não podia aceitar isso, porque era contra a legislação deles. E aí, então, por causa desse ponto, aí então o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia. Quando o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia, ninguém sabia que aquilo ia ter uma escala mundial. Uns acharam, não, isso aí vai ficar restrito, outros acharam que não. Aí teve um extenso jogo diplomático, de carta para lá, carta para cá, no qual o intuito de tentar evitar que a guerra crescesse. Como a guerra era inevitável, já que a Áustria declarou guerra à Sérvia, tentaram então deixar o caso na Península Balcânica e não expandir. Só que aí a diplomacia falhou, né? E aí a guerra expandiu, né? A Rússia, obviamente, declarou apoio à Sérvia, a Alemanha declarou apoio ao Império Austro-Húngaro, mas nesse momento ainda dava para tentar segurar o caso só na Península Balcânica. A coisa mudou quando a Inglaterra propôs fazer umas conversações de paz, mesmo em Berlim, acho que foi a proposta fazer em Berlim, não em Londres, para tentar acalmar os ânimos com o objetivo de, primeiro, tentar uma paz, se não conseguir, ficar a guerra só na Península Balcânica. A Alemanha recusou esse acordo. A Rússia teria aceitado, acho que o Império Austro-Húngaro aceitou, ou não falou nem que sim, nem que não, mas a Alemanha recusou veementemente. Aí, a partir desse ponto, a coisa ficou perigosa. A Alemanha quer coisa a mais do que uma guerra na Península Balcânica, né? E aí, como a França tinha um acordo com a Rússia, a França começou a movimentar tropa na Alemanha, só que ainda não tinha declarado guerra. Aí a Alemanha movimenta a tropa em direção à França. Aí a Alemanha declara guerra à França declara guerra à Alemanha. A Inglaterra está do lado de fora. Só que a Alemanha, a Bélgica era neutra, né? E aí a Alemanha invade a Bélgica. Só que a Bélgica, a Inglaterra era garante da Bélgica. A Bélgica também era uma monarquia meio fantoche, né? Muito influenciada pela Inglaterra. Como a Inglaterra era garante da Bélgica, ficaria constrangedor para a Inglaterra não proteger, já que a Inglaterra tinha sido responsável para a criação da Bélgica uns 80 anos antes, década de 1830. Daí então a Inglaterra entrou na guerra.
Aí a Itália tinha um acordo com o Império Austro-Húngaro e com a Alemanha. Aí a Itália virou a mão. Em 1915 ele falou, não, esse acordo não prevê coisa de guerra, e se alinhou com a França e com a Inglaterra. E aí começou a Primeira Guerra Mundial num imbróglio impressionante. Então, ficou por aqui, né? Depois, numa próxima aula, a gente vai para tratar da guerra. Então, vamos rezar, então.